Salve, amigo colecionador, bem-vindo mais uma vez ao canal Autobotio. Bom, tô aqui só para dar uma introdução rapidinha, para falar desse bate-papo. Quem assistiu lá atrás, o vídeo que eu fiz com o Alex, da Baxter Toys, muita gente gostou, achou legal, acho que foi divertido, principalmente nós gostamos muito desse registro, e eu decidi dar continuidade a isso. Mas bem, pode ser que eu faça isso, depois demore mais 1.000 anos para fazer, mas o importante é que a gente vai registrando essa passagem legal. Afinal de contas, eu e o Thiago Miali, que nós temos uma história muito bacana de coleguismo, de amizade, ao longo aí de mais ou menos esses 6 anos, desde que eu decidi colecionar esses bonequinhos que eu tenho aqui, Transformers, quando vim morar aqui, né? Quer dizer, se eu não tivesse vindo pra cá, eu talvez não tivesse iniciado uma coleção dessa, né? Sair do país, né? Então aqui é um pouco mais fácil você fazer a aquisição desse tipo de item sem que comprometa muito sua renda. Então ficou mais legal, mas se eu estivesse no Brasil, eu não iniciaria e não conheceria essa galera toda, né? Que é o que eu realmente aprendi a valorizar ao longo desses anos. Foi uma das partes mais legais dessa ideia de colecionar que eu decidi tomar na minha vida, que foi de conhecer uma cambada de cara maneiro, né? A gente troca ideia, brinca, parece até que se conhece. Alguns eu conheço pessoalmente, o próprio Juca, alguns só assim pelo vídeo mesmo, mas é muito gratificante poder agora conversar a respeito de todos esses anos, né? Falar de algumas coisas. O papo é bem informal, sem pauta, sem roteiro. Espero que vocês gostem, porque independente de ser um vídeo, pura e simplesmente pro canal, é um registro de vida. Uma parte aqui, um pedacinho da vida do canal Autobotio. Vamos lá? Vamos lá. E aí, irmão, como é que tá? Tranquilo. Pô, tá bonito isso aí atrás, hein, cara? Aí. Andou trabalhando aí, né? Como é que estão as coisas? Levando bordoada toda hora, né? Eu tô aqui no sonho americano. Todo mundo fala que aqui é o sonho americano, né? Todo dia, pô, eu atravesso a rua, tô no Epcot Center. Não, pior que de vez em quando eu evito certas coisas que é pra não matar nego de raiva mesmo. Ontem eu tava com a Rosana ali no Target, a gente foi procurar aquelas esferinhas da mini fridge, aquela geladeirinha. Cara, tá muito difícil de encontrar aquilo. Você chega nos lugares, nego já levou tudo. Fica às vezes a caixa vazia, assim, sem nenhuma das bolinhas da geladeira. Porque já criaram o mito do item raro, né? Que são a meia dúzia de ovinhos. Então o pessoal compra tudo a fim de encontrar essa meia dúzia de ovinhos. Aí o que acontece? Chegamos lá, não tinha. Aí começa a rodar pela loja, fico olhando as coisas, dou uma olhada, fico ali junto no site do Target para ver a promoção, dou de cara com uma figura do G.I. Joe Legacy, aquele policial. Aí tava assim a etiqueta amarela, R$24,90. Falei, opa, já é meu. Pô, ele custa entre 34 e 40, beleza, vou pegar. Quando eu fui lá na maquininha, R$10,49. Qual foi o próximo passo? Comecei a rodar a loja toda para ver se tinha mais algum. Aí não encontrei, garanti aquele, mas R$10,49. Você imagina eu ficar fazendo um vídeo específico só para falar disso. Cara, nego vai arrancar as tripas pela goela, meu irmão. De raiva, esse maldito. Esse gringo fica esfregando na nossa cara o sonho americano, blá, blá, blá. A gente sabe, né, que esses itens no Brasil são caros. Mas aí, pô, eu evito. Tô falando aqui, mas, né, tem que evitar. Não dá para fazer mais vídeo sobre isso, porque em vez de você criar uma tendência legal, porque às vezes a minha intenção de fazer o vídeo é até de chegar e falar assim, ver se não vai chegar numa promoção aí para vocês, porque você falou 350, de repente cai para 250, sei lá, já aconteceu várias vezes quando teve, né, promoção da Rosa aqui, e, pô, refletia aí em vocês também, pô, comprei boneco do He-Man por R$50, pô, refletiu. Mas quando você diz que vive aqui, nesse lugar, e fica falando muito essas coisas, pô, bicho, vai aparecer uma galera, tem aquela panelinha seleta que vai, aí vem gringo, fica fazendo vídeo gringo, querendo bababá, aí, quer saber, seu saco. Vocês estão vendo aqui, meus camaradas, é o seguinte, só que estamos falando aqui de um coleguismo de 6 anos, são 6 anos, né, Thiago, praticamente. A gente começou ali naquelas brincadeiras, eu, você e o Juarez, cheguei em você através do Juarez, nosso camarada lá do Frateirarês Coleções. Hoje em dia a gente não tem mais uma relação de amizade, o nome disso como é que chama, Thiago? Coisas da vida, né? Coisas da vida, vida adulta, acontecem essas coisas, enfim, mas o que ficou lá atrás continua sendo muito bem lembrado, foram momentos maneiros pra caramba. Eu nunca se vê, porque eu não ia iniciar uma coleção da maneira como eu iniciei. Porque se eu já sou pão duro aqui, onde o pessoal fala que é moleza pra caramba, tu imagina aí que eu não ia dar 350 num boneco, mas por nada, irmão. Aí eu achei, de repente, ali, que era o momento certo da gente bater aquele papo, cara, sabe? Sem essa coisa de canal. Como é que é? É o vídeo que ninguém pediu. Mas olha quanta coisa legal a gente construiu. A gente troca ideia pra caramba, tá sempre ali se comunicando, falando. E enquanto a gente vê canal grande, às vezes, aí se despedaçando, fazendo vídeo depressivo, contando como... gente, eu acho que eu vou dar um tempo e vamos parar. Nessa comunidade de coleção, há heróis, há vilões. Fica citando Gramsci aí.
falando bonito, que agora com o chat GPT você consegue montar um tremendo texto, né? Você faz uma pauta, nada contra a tecnologia, também não sou de tecnologia não, mas, cara, vamos falar, Thiago, a gente sente, cara, o feeling. A gente sente quando o cara tá lendo uma pauta escrita não saiu daqui, não tá saindo dele, ele tá só interpretando uma personagem. Isso, pô, a gente percebe na hora, cara, e todo mundo percebe, né? Só para fazer bonito pros seus telespectadores. Isso, é. É um artifício, que eu acho que usar artifício também não é crime, mas eu não sei você, mas eu perco o interesse, cara. Quando eu vejo que tá muito artificial, Ah, eu também. saio fora mesmo, cara. Saio fora. Eu prefiro o cara gaguejando, se atrapalhando pra falar, titubeando mesmo. A gente vai começar a dar valor a essas coisas, né? A gente vai começar a Mas, valorizar, né? mas que nem eu faço, meus vídeos da semana, eu vou. Às vezes eu nem vejo as fotos direito, eu edito, aí da hora que eu tô vendo que eu vou vendo o que tá lá, sai coisa errada, eu largo, que se dane. Pois é. Talvez esse lá atrás, alguns anos atrás, talvez essa não fosse a métrica. Fazer isso não era benéfico. Você, pô, Pois as é. pessoas vão sair do vídeo porque eu tô com a edição ruim e tal. Parece que agora vai inverter o jogo, né? Agora as pessoas vão querer nego gaguejando, nego com dente feio, falando esquisito, Ah, porque tá tudo tão reformado, né? Tá todo mundo fez lanternagem na melhor oficina, né? Todo mundo é filho do é. Cariani agora, né, cara? Tudo muito moldadinho, tudo muito certinho, tudo enquadrado, iluminação, não sei o quê, e a pessoa mesmo não consegue jogar o que ela está sentindo ali. Ela vai falar lá do nossos bonequinhos que a gente gosta e ela tá só trabalhando de graça para uma marca. Aí Pois é. aí isso vai dando um pouco, vai perdendo interesse. Eu falei, cara, deixa eu ver o que eu tenho aqui de boneco aqui, os bonecos antigos que eu peguei, e fico comparando aqui os bonecos meus, eu fico, caraca, olha só, essa versão minha velha aqui, ó. Se eu soubesse que ia sair esse novo, não tinha comprado isso aqui não, né? Aí vai largando. Aí tudo Não, bem. Aí vem aquela lógica maluca não vale mais a pena fazer vídeo, também não tô fazendo, vou ficar fazendo só short. Parece que você está sempre editando uma nova ideia a partir do teu pensamento. Mas não, cara. Pô, você posta um shortzinho, você consegue transmitir ali as imagens do boneco, você bota os acessóriozinhos e bota o bonequinho, transmite e parece que a plataforma te joga mais pra cima do que ficar fazendo um vídeo, que, pô, é maneiro. Eu gosto de fazer. Eu tava vendo uns vídeos meus antigos aqui e encontrei alguns que são bons, cara. Fiquei impressionado. Falei, caramba, que vídeo maneiro. Nem sabia, nem lembrava, mas aquele vídeo do Cavaleiro da Lua, da série. Eu revi aquele vídeo, eu achei o vídeo bom. Falei, cara, que vídeo bom. Tá legal, não tá ruim, não. Tava maneiro, a iluminação da sala tava maneira, assim. Quando eu tava fazendo as coisas com mais caprichozinho, tava maneiro de assistir. Mas, pô, a gente sabe, dá um trabalho do caramba. Em algum momento do processo, você vai cansar de alguma coisa. Se você começou pela edição do que você está falando, quando você for fazer as imagens da panorâmica do boneco, você já vai estar meio cansado. Se você fizer o contrário, fizer as poses, você cansa ali e na hora de falar você vai errar um monte de coisa. Aí, quer dizer, aí você já percebeu que, cara, já tá fora a idade também, né? Velho pra cacete já também, então vai ficando meio de saco cheio. Eu já tô de saco cheio de quase tudo, né? Então, para encher de saco de canal também, também não é brincadeira. mas você Mas, tem, não, você tem outros motivos agora, né? Você tem os tem netinhos, as você desculpas, né? tem. Agora, essas são as desculpas, né? São as desculpas. Agora são as desculpas. Desculpa, agora tudo agora é os netos. Não, eu não posso, porque eu tô dando atenção pra eles. Não são porcaria nenhuma. Eu vejo o moleque 2, 3 vezes na semana, pô. Quem fica com eles 24 horas são os pais dele. Às vezes eu vou na loja e não pego nada pra mim. Vou lá e fico pegando o Hot Wheels. O moleque tá se amarrando no Hot Wheels, naquela edição dos Monsters, aqueles carros desses eventos, Ah, aquelas sei. picape rodão. Pô, o moleque tá se amarrando, tá brincando com aquilo direto. Fica lá fazendo o barulho do motor lá. Aí fala sozinho as palavras dele lá, no mundinho dele lá. Aí na Ross, na maravilhosa paraíso dos bonecos, dos brinquedos, tem um monte desses negocinhos do Hot Wheels que são aqueles sets, né? Que a criança brinca uma vez, depois não brinca nunca mais, mas baratinho, você bota lá, moleque. Tem negócio de lavar carro lá que ele não lava nada, tem umas rampas que ele não porcaria nenhuma, mas baratinho, não te custa. 1,25 um carrinho daqui. Agora que já passou esses 6 anos, eu nem comemorei os 6 anos do canal nem nada, fiz aquela brincadeira daquele vídeo que é igual esse que a gente está brincando agora com o Alex, gostei, mas aí foram acontecendo várias coisas durante o ano, mudança de plano, negócio de trabalho e as coisas da companhia da gente aqui, da empresa de trabalho, então falei, melhor deixar isso para uma outra hora, quando eu tiver mais brando, Mas tem. e retomar e simplesmente fazer quando tem vontade. Eu falei, bom, acho que tá na hora. O YouTube tá fazendo o favor de não entregar teus vídeos, né? Você sabe.
Não, eu Não. sei, tem uma moça que sempre comenta nos meus vídeos, ela falou também que não É, tá recebendo. A única coisa que eu tô fazendo é uma revisão na semana e o vídeo de notícias. tem 3 ou 4 meses de teu de vídeo ali que eu não assisti, simplesmente. E vi aquele lá do Transforma que você fez, que você até falou, não compra isso, que ele é meio estranho. Cara, eu vi com outros olhos. Pra mim, aquilo ali já virou relíquia. Ele pode ser um boneco que não tem os resultados que a gente espera, mas ele tem outro resultado, que é a questão da história, né, cara? Transformers, G.I. Joe, essas franquias são franquias históricas, né, bicho? É, e He-Man, né? He-Man, essa Thundercats, linha, isso. Né? essa linha Classics que eu tô fazendo a revisão, né, desses itens, tem um site que chama TUF Week, e o cara fez um trabalho incrível, sabe, de descrever, contar a história conta a história, qual é a série, fala as referências, né, o que foi utilizado de referência para fazer o brinquedo e tal. E é legal pra caramba. E ele tem a lista inteira lá de todos os outros personagens, os outros brinquedos que saíram com o mesmo nome. Então, assim, é só você ir lá, dar uma estudadinha, dar uma lida, pega as referências assim, e você consegue complementar e fazer um vídeo. Não precisa fazer um vídeo longo, pode fazer uma coisa pequena ali, só para passar um geral, né, do que é, e fala do brinquedo. Tanto é que assim, eu tô tentando ao máximo fazer os vídeos estourando no máximo uns 20 minutos. Tanto é que a transformação, eu faço aquela coisa, aquele vídeo rapidinho, e eu falo, se vocês quiserem assistir transformação detalhada, vai lá na Dinastia que lá tem. Aí eu ponho até o link lá, quem quiser assistir, porque aí lá ele explica, faz. Mas aí eu tento fazer assim, só realmente passar um geral do que é a coleção, do que eu tenho na coleção, né? Só para mostrar mesmo. Tá difícil encontrar hoje algum canal de Transformers, claro que isso aí também tá, tô falando muito de mim, né? Às vezes o algoritmo não tá me entregando uma série de coisas que pode estar acontecendo aí, de pessoas que falam, tirando, por exemplo, o Adriano do Ilha dos Dinobots, né? São poucas pessoas que se mantiveram falando de Transformers mais clássicos, mais antigos, brinquedos que foram fabricados há mais de 20 anos atrás, né? Eu tava vendo minhas fotos antigas aqui, achei os Transformerzinhos que eu comprei na Casa e Vídeo pro meu filho em 2006, sei lá, alguma coisa assim. Então, foi tendo essa coisa, sabe, de entender, porque o Dinastia praticamente parou o canal tá freado ali, não sei, precisando de voltar. Quer dizer, praticamente dos que eu conheço, só tem você mesmo, entendeu? A gente sabe que tem toda uma comunidade, todo um fandom, mas assim, de pessoas que eu consigo dialogar com afinidade, hoje em dia eu posso dizer que é mais você mesmo e mais outros camaradinhos que de repente pro futuro eu posso falar aí, né? Então, eu ainda estou empolgado por umas coisas diferentes que eu não vi ninguém fazendo. Isso. Aí eu falei, eu consegui comprar 4 bonecos da Joy Toy, né, do Warhammer. Cara, tô impressionado com aquilo lá. É modelo antigo ainda, são os Aham. V3, saiu uma quinta edição agora. Eles eram só 4, era V1, V2, V3, V4. Aí agora saiu V3.5. Eu não sei por quê, pularam o 5, voltaram lá. Mas assim, em termos de qualidade, nossa, é impressionante, sabe? De você ver. E é uma figura que tem no máximo 13, 14 centímetros. E o mais legal é que ele é um pouco maior do que eu esperava. Quando se fala de Joy Toy, sempre pensa numa figura muito pequenininha, né? Então, na verdade, assim, o V1, ele tem aproximadamente uns 10 centímetros, quase 11 centímetros. Esse Uhum, aqui, ele já tem 13. entendi. Então, assim, eles vão aumentando um pouquinho a escala, né? Uhum. Mas o material, esse material aqui, ele é quase tipo uma borracha. As mãozinhas dele é emborrachada. Esse aqui é a terceira versão. Entendi. Aí agora, aí saiu a V4, agora saiu a 3.5, que é uma versão mais nova, né? Articulação, você pega que nem o V1, a articulação daqui, ela é mais simples, ela é tipo Marvel Legends, era só um pino. Aí Uhum. esse aqui do V3, ele já é aquela articulação que você consegue mover os braços bem para frente. E É. agora a Joy-Toy assinou um contrato para fazer os do StarCraft. E é bem legal. Ele tem alguns tem a possibilidade de você tirar o pente de bala também. Poxa, bem Muito legal. bem, galera. Eu ouço sempre falarem muito bem dessa linha de brinquedos. E claro que eu vejo de outras figuras, Tartarugas Ninja e agora parece que tem, sei lá, não sei se eu vi coisas de The King of Fighters também, posso estar enganado, né? Os Tem. caras estão mandando bem. Mas é gostosinho. E ver que você está reanimado com a sua coleção e tal, e até produzindo coisa no seu canal.
E o melhor, cara, você está produzindo um bagulho que é isso que eu queria enfatizar, a história. Quanto mais você desenterrar aí os teus Transformers antigos, eu tenho a impressão que a tendência é acabar pessoas que gostam de ver esses tesouros aí, têm interesse em assistir. A gente vai trabalhando essa coisa do algoritmo aí ao nosso favor e vendo o que a gente consegue, pelo menos para deixar esse legadinho aí, porque a gente já está na parte da ladeira que agora é só descida, né? A gente não está mais subindo, agora a gente está só descendo. Então, aproveitando que a gente já fez esse aquecimento aí, já falamos um monte de bobagem aqui, eu principalmente, agora assim, para que as pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui, né, quem é o Thiago Mialik, porque eu conheço uma face do Thiago Mialik, que é o Thiago através do vídeo, a gente ainda não se encontrou pessoalmente, em algum momento a gente vai fazer isso. O que eu conheço do Thiago é o Thiago colecionador, é o pai da Maria, é o professor, que era de São Paulo e tal, mas se o que você quiser falar aí a respeito, pode falar, cara, da onde você veio ali, né? Você nasceu, tal, foi crescendo. Vamos fazer um apanhadozinho desse garoto aí do Thiago Mialik que chegou até a decisão de falar assim, quero colecionar. Meu nome, né, é Thiago de Avelar Mialik, ou Mialit, né, como seria a pronúncia correta, né, porque é um nome de origem iugoslava, mas, assim, os Mialiks migraram para a Itália, e da Itália vieram fugidos para cá, né, para o Brasil na época da Segunda Guerra. Vieram realmente fugidos, escondidos nos navios, porque eles não tinham dinheiro para pagar para poder vir para cá, para poder trabalhar nas plantações de café, então eles vieram tudo escondido. Nasci em Suzano, né, a cidade ali perto de São Paulo mesmo. Só que eu passei minha vida inteira em Jaboticabal, uma cidadezinha do interior, próximo a Ribeirão Preto, né, ali perto de Barretos também, né, essas cidades que têm mais referência, né, o pessoal conhece mais, Araraquara. Passei minha vida praticamente toda lá, estudei, fiz faculdade, sou professor de educação artística. É droga. Assim, depois, quando eu casei, eu mudei para cá, para o Ceará, onde eu estou atualmente, né? Tive minha filha, Maria, uma criança incrível, né? Fez 11 anos, agora em fevereiro. Tá também entrando nessa coisa de colecionar, tem as coleções, os itenzinhos dela lá no quarto dela, que ela gosta. Quando eu comecei a colecionar, eu acho que quando eu era criança, eu brincava bastante com os itens que eu tinha, mas eu gostava de cuidar também, sabe? Eu tinha um zelo pelas coisas, principalmente por ver o sacrifício que era dos meus pais poderem comprar para mim, né, poderem dar itens que eu adorava, que nem o próprio Batmóvel, tipo, lá do Superpowers, né? Eu lembro que eu ganhei no Natal, meu pai me deu o Batmóvel, o Batman, o Robin, o Coringa e o Brainiac. Sou rica! Nossa, foi o presente do ano inteiro também, né? Mas, poxa, foi incrível, foi bem legal. E então eu passei a cuidar, mas assim, colecionar mesmo foi quando eu estava trabalhando, que aí eu comecei a ir a alguns eventos de RPG, eu pegava aquela coisa assim, eu preciso trazer um item de lembrança de cada evento. Então eu comecei a colecionar alguns itens, né? Ia comprava alguma coisa, teve num evento eu comprei um Kratos, e foi indo, fui adquirindo. Aí começou estreou o filme, né, de Transformers em 2007. Aí um amigo meu, né, que até hoje ele é o padrinho da Maria, e aí ele pegou e falou, tem um cara lá nos Estados Unidos que ele tá vendendo, né, porque a gente não achava aqui, os que estavam saindo do filme, você achava alguns itens velhos, né, para você comprar no Mercado Livre e tal, e aí, geralmente era coisa que estava danificada, né, era raro você achar algum item inteiro. Aí ele falou, tem um cara vendendo nos Estados Unidos, aí a gente começou a entrar em contato com ele, né? E no caso, o cara nos Estados Unidos era o Fábio, né? O Fábio Whittaker, da Dinastia Transformers. E a gente começou a encomendar, falou, vamos arriscar? Vamos. Aí nós arriscamos, compramos... Ele falou, não, vou fazer o seguinte, eu vou arriscar, vou comprar um só. Aí ele comprou o Barricade, que tinha saído. Aí chegou direitinho, aí eu falei, então agora a gente vai... A Muamba chegou direitinho, né? Não, chegou direitinho, certinho. Ele tinha até um esquema para mandar lá para a gente chegar, para não parar na alfândega. E a gente começou a comprar com ele. Conforme ia saindo, nós começamos a assistir as revisões que ele fazia. Aí ele já postava na lista do que ele tinha para vender. A gente começou a comprar. Eu sei que era época linda para você fazer compras, porque
o dólar tava 2 por 1, 3 por 1. Aí, aí a gente enfiou o pé na jaca, cara. Aí era todas as linhas que ia saindo, eu ia comprando. Tanto é que, assim, tem muito item que eu tenho, né, que é aquela coisa que você fala, é desnecessário, mas eu era tão verme na época que eu pegava, né? Somos vermes inúteis! Ah, sim, é. Hoje em dia o verme tá mais devagarzinho, não tá completista que nem era, não. Hoje em dia a gente tem um pouco mais de consciência, né? Quando você vai ficando velho, você fala, não, cara, dá uma segurada, né? Porque não é assim, não. Yeah, boy. E foi isso, foi desse jeito. Eu comecei em Transformers, aí de Transformers eu fui colecionando outras coisas. Pelo Transformers, né, eu conheci o Juarez, que a gente acabou tendo uma amizade e batendo muito papo. Nós começamos, na época da pandemia, muito, né, ele me incentivou a fazer o canal, né, eu tinha o canal já, eu tinha uns vídeos lá falando de compras, ele me incentivou, não, volta pro canal, faz umas revisões aí, mostra o que você tem. Aí a gente começou a fazer uns vídeos de bate-papo, né, e de repente, num bate-papo da gente falando de acho que era de scalpers, né? Aparece um cara lá dos Estados Unidos vindo comentar, sabe? Falar a respeito. Aí nós falamos, mas quem que é esse cara, né? Aí nós fomos descobrir quem que era esse cara. Era um tal de Marcelo Ormondi, que fazia uns vídeos também. This is Sparta! Aí foi indo, né? Aí com isso, né, a gente foi criando essa amizade toda que a gente tem hoje em dia, né? Infelizmente eu não tenho mais amizade com o Juarez por conta de algumas coisas que aconteceram, né? Isso é coisas da vida, né? A gente sempre acaba acontecendo. E por conta disso eu comecei a colecionar outras coisas, a colecionar mais bonecos, outras linhas, sair um pouco de Transformers, porque Transformers começou a ficar algo muito repetitivo e a qualidade começou a diminuir do que a gente tinha em 2007, essas linhas foram saindo. Parece que não sei, a Hasbro foi dando uma diminuída, né, no tipo de qualidade, foi jogando para outras linhas mais caras, né? E é isso aí, sou Thiago Colecionador, Thiago Pessoa. Pô, maneiro. Mas assim, salvo as figuras que você de repente já negociou, trocou, vendeu, porque isso aí, para quem coleciona já há muito tempo, isso acaba acontecendo, é inevitável. Eu que tenho pouquíssimo tempo, já tenho um monte de coisa minha que foi negociada, foi trocada e até vendida, então imagino um cara como você. Mas de um modo geral, você tem um volume de Transformers que é daquele tempo, quando você começou, você manteve boa parte das figuras? Então, te falar a verdade, Transformers eu nunca me desfiz de nenhum. Olha, que maneiro, que surpresa boa. Sim, todos os que eu comprei, tudo que eu comprei, eu tenho. Eles não estão expostos porque eu não tenho espaço para colocar. Né? Esse é o drama mais recorrente que eu sempre ouço, né? Então, e eles ficam todos, eu tenho aquelas caixas de plástico, assim, eu deixo eles todos montados em veículos que ocupam menos espaço, e eu acomodo direitinho lá dentro e deixo tudo guardado. O colecionador, ele se programa para colecionar, mas ele esquece de comprar uma casa para morar e para ter a coleção, né? Na verdade, eu precisaria de um quarto 3 vezes maior que esse aqui. O maluco é brabo. Porque assim, porque você tem que deixar. Porque não é legal você fazer que nem a gente tem o hábito, por conta de espaço, a gente faz prateleira, a gente faz três fileirinhas, né? Mas Transforme, você tem que ter um espaço para ele, porque às vezes você quer você deixar ele numa pose, você deixar ele só soldadinho ali não fica legal, porque ele tem que ter uma mobilidade, né? Principalmente os que têm essa capacidade, né? Porque tem alguns, tipo, eu tenho alguns da trilogia Unicron, você não consegue fazer pose, o negócio dele é ficar ali parado. Aham. E sabe o que é mais engraçado disso tudo, cara? É que, assim, com esse pouco tempo colecionando e aprendendo as coisas, até para essa coisa que você falou aí agora, de posicionar os bonecos, existe duas faces da moeda. Você fica num dilema danado. Eu, pelo menos, fico. É muito legal você ter uma coleção onde você deixa os bonecos com uma pose ali, que é aquela pose definitiva, para toda vez que você fizer um take da coleção, a primeira coisa que as pessoas que também falam, cara, olha as poses que ele deixa, que maneiro, que legal. Bom, né? Qual o lado ruim disso? Quando você quer fazer uma foto individual da figura ou utilizar ela no review de outra figura, você inevitavelmente vai ter que fazer o quê? Tirar ela daquela pose, cara.
e aquela pose você nunca mais consegue botar do jeito que tava. Aí tu fica, né, cara, nesse dileminha idiota, né, de, porra, deixa ou não deixa? É muito chato, porque aí você pega assim, que nem os próprios que eu uso na revisão, eu já seleciono eles e deixo separado. Tanto é que assim, eu até brinco, falo, esses daqui é o que estão na mesa. E toda revisão você vê os mesmos bonecos sendo usados nas comparações. Porque os outros, eu deixo em pose e falo, não vou mexer não. Porque depois, mesmo que você tire uma foto, aí você vai tentar fazer, você não consegue fazer igual. Você não consegue acertar o ponto de equilíbrio dele que você acertou aquela vez. Pois é, sempre vai dar uma diferença, sei lá. É estranho, eu fico um pouco de raiva quando eu tenho que. Esse boneco aqui tem tudo a ver com esse outro que eu tô fazendo, colocar ele junto vai ser legal. Aí você vai ver lá, ele acaba saindo numa pose meio nada a ver com o outro, porque na verdade é a pose que eu tenho na coleção. E eu não quero, então. não quero tirar. Aí eu fico, saber, tira logo essa porcaria. Aí você fica tá sempre nessa briguinha, né? Tá sempre nesse conflitinho aí. Eu já tive itens, pouquinho tempo agora, um cara veio me pedir se eu vendia o Homem-Aranha da Toy Biz 2099. Eu falei, cara, te vendo, pra mim é de boa, não é um boneco que eu tenho tanto apego. Comprei ele na época que eu achei, porque eu não tinha um Homem-Aranha 2099. Mas aí peguei e falei, então tá, peguei e vendi pro cara, vendi até baratinho pro cara. Falei, não, pode levar aí, só vamos combinar a taxa do site de vendas lá e acabou. Eu tenho mais apego aos Transformers mesmo do que em relação a qualquer outro boneco, sabe? Os bonecos, se eu precisar vender, eu passo para frente. Agora, Transformers é mais... Porque, assim, Transformers é a minha infância, sabe? É aquele desenho que eu assistia quando era moleque, eu sentava para assistir ali, episódio por episódio, que passava. Eu não fazia nada, eu só sentava para assistir. Acabava Transformers, se fosse passar He-Man, fosse passar outra coisa, eu até acompanhava, mas não era o que eu gostava mesmo de assistir, sabe? Eu sempre fui maravilhado com esse negócio de tipo assim, um veículo que vira um robô, vira uma outra coisa, sabe? E eu adorava, e era os brinquedos que eu ganhava. Eu ganhava, meu pai sempre comprava Gobots, ou minha avó, né? Tinha uma loja em Jaboticabal que chamava Tabacaria Jardim. Aí você chegava lá, tinha aquelas vitrines assim, e tinha todos os Gobots lá para você poder escolher. Aí você escolhia, a moça lá pegava na cartela. Maneiro. Então, assim, sempre foram o meu xodó, né? E foi mesmo um impacto, né, para todo mundo, né, quando vê... Porque a gente já tinha experiência com figuras transformáveis no desenho animado. Pirata do Espaço, não sei se você pegou essa fase, né? Os próprios Changeman também. Se bem que Changeman é meio que depois de Transform, né? O Changeman não é exatamente contemporâneo pra gente, né? Ele chega na TV depois de que a gente já tinha visto Transform, não? O Changeman? Sim, tinha o Changeman já era um pouquinho mais quando chegou. Aí quer dizer, mas a gente via muito o Pirata do Espaço transformando, mas ele não era exatamente uma nave quando estava a nave. Ele tinha a cabeça do robô, ele meio que adaptava uma forma de voar em forma de nave, mas ele não era exatamente uma nave. Aí só aparecia lá os braços e tal, mas a gente se amarrava naquilo ali, né? Pô, ele tá pronto para um confronto direto, vai trocar pancada com outro bicho daquele lá. Aí o próprio robô gigante também, que era uma transformação meio esquisita, mas transformava também. Quando a gente viu no Transformers, o Transformers ele trouxe uma outra realidade, pelo menos na minha visão, que é de você ver um carro, que é um Porsche, um Chevrolet, uma van, Nissan, e ela, de fato, se transforma num guerreiro, num soldado de combate. Aí aquilo acho que deu um socão na gente, assim, né? E o famoso barulho, né? O som clássico da transformação. O próprio Robotech, você tinha aqueles caças que viravam robô, né? Mas ficava aquele braço para fora assim, né? Era engraçado aquilo, né? Isso, você tinha os modos, né? Tinha o caça e tinha o modo B, que era aquele que virava com as pernas e os braços, e o próprio robô, né? Mas não era que nem foi Transformers, né? Transformers foi aquele negócio de falar, nossa, cara, você viu um carro de corrida virar um robô, cara. É o Mirage, né, cara? Demais, demais. Então são os itens que eu mais gosto mesmo. Então, tudo que eu tenho de Transformers, eu tenho guardado mesmo. E você teve Transformers quando criança? Eu sei que você deu mais ou menos uma explicação aí dos Gobots, mas o Transformers você chegou a ter? Eu tinha os Gobots, né? Que pra mim era o Transformers. Essa divisão, assisti os dois desenhos, mas pra mim não tinha essa divisão. Isso é Transformers, isso é Gobots. Não, era tudo Transformers. E eu tinha os da Estrela, né? Que é aquele
minis, né? Que aí você tinha o Bumblebee, você tinha o Cliff Jumper, né? Que a gente não sabia. Que era o mesmo mas a gente carrinho, né? Só gostava. mudava a cor, né? A diferença. Aí você tinha o Bumper, né? Que era aquele que saiu, tinha a versão branca, azul, amarelo. Isso, é. Eu lembro que dos Golbats minha mãe me deu de presente, cara, que não era Golbats, era Mutantes, né? Que chamava, não era? A Galaxy Elite botou como Mutantes. Eu tinha o Líder 1, que eu não lembro como é que era o nome do brinquedo, que se bobear não era Líder 1 no brinquedo, era outro nome. Eu tinha o Turbo, mas não era o Turbo, que no desenho o Turbo era vermelho, não era? O Turbo era vermelho, só que ele saiu Então, com 3 versões. o meu era o azul. É. Isso, eu tinha o vermelho. É. Aí saiu o azul e saiu um preto que foi que a Gazette lançou por conta da Super Máquina. Ah, entendi, é verdade. Tinha muita variação. E eu lembro, cara, que o último que eu tive, que era o que eu mais gostei de todos, sempre associado à engenharia de transformação, que era aquela motocicleta da polícia, aquela moto branca. Nossa, cara, fora de escala, não tinha escala com nada, mas ela era sensacional, cara. Sensacional. Ela era. Né? Muito maneiro aquilo. Agora, Transformers, quando criança, eu não tive nenhum, não. Eu vi os dos colegas. Dos colegas que eu mais vi era esse, que era o Bumblebee, Fusquinha, o Cliff Jumper, tinha o Brown, que era aquele que a transformação, então, o braço dele parecia uma chave de boca, né? Aquela chave de boca assim, né? Que só desencaixava. E tinha um que a gente dizia que era o Optimus, que era uma carreta lá que dobrava o cargo azul, a cabine, Isso. e era aquilo. Sempre assim, o colega tinha. Aquilo me fica pipocando na memória, assim. Eu acho muito barato lembrar daquela fase. Era muito comum o colega teu levar aquilo para a escola. Eu perdi um na escola. Eu tinha um carrinho que virava um carrinho de polícia. Uhum. E na Eu hora tive esse. brincando lá, e de repente aí tocou o sinal, eu juntei assim na mão e fui para a sala, né? Quando eu cheguei em casa, cadê o carrinho de polícia? Putz, aí você pediu, né? Já foi, né? Aí o duro que assim, eu nunca contei pro meu pai, porque meu pai adorava ele. Mas independente de eu gostar muito do Transformers, de brinquedo mesmo, que eu gostei, que eu ganhei, assim, que eu considero o brinquedo mais. Uau, tive brinquedo de gente que pode ter. Era aquela coleção dos comandos em ação. A minha mãe, num Natal desse de 85, sei lá, numa tacada só, ela me deu uma caixona assim que eu abri, era o Jeep e 4 soldados Joes lá. Que pra mim não era Joe, eu nem sabia o que era Joe. Quando foi aparecer o desenho, que eu vi o desenho, que é isso que eles falam Yo Joe? O que é isso? Yo Joe. G.I. Joe pra mim era D-I-A-I Joe, né? Eu, caramba, é comando de ação. Mas aí veio aquele bazuqueiro, o raio laser, que era o meu favorito, que era o favorito de todo mundo, né? Por causa da concepção dele, visor no capacete. Todo mundo tava muito nessa vibe de tecnologia, astronauta, né? Tudo que era espacial era mais legal, né? E o raio laser tinha uma pegada meio ficção científica, né? Ele não parecia um soldado de guerra na época. Ele parecia um cara mais perto daquele filme do Alien, o Resgate, assim, né? Aquelas armas. A arma dele tinha um cabinho que ia na mochila, né? Aí eu tinha esse, o raio laser, o bazuqueiro, o cabeça de ponte e o arma pesada. Mas não tinha inimigo nenhum, eu tinha que usar outros bonecos para ser o inimigo. A tua experiência com comandos em ação, você teve alguma, assim, quando criança? Quando criança, eu nunca tive comandos em ação. Eu tenho assim, uma experiência chata, que foi uma vez que eu fui numa loja e eu tava olhando, né, maravilhado assim, e eu encontrei aquele Bat que aquele robô, né, dos cobras, né? Eu acho a coisa mais linda. Aí eu peguei e perguntei pro vendedor quanto custava. Ele olhou pra minha cara assim e falou: é caro isso aí, não serve, você não tem dinheiro para pagar, não. Eita, sociedade cala. Nossa, eu sei que eu saí chorando da loja, cheguei em casa chorando. Minha mãe falou: o que aconteceu? Expliquei para ela, falei: peraí, vamos lá então. Aí chegou lá, perguntou quem que era o vendedor, deu um sermão no cara. Mas comprou o boneco? Não, ela não comprou. Droga, não funcionou a tua tática. E o cara ficou assim, porque tava os outros vendedores junto também. Ficou o maior climão pro cara. Eu falei: não, já não precisa comprar o boneco, já tô salvo aqui. Mas assim, eu nunca tive. O que eu fui ter, parecido com o G.I. Joe, era os SOS Comandos, que eu ganhei uma vez de aniversário do meu pai. Para mim, eu considerava como se fossem os meus comandos em ação ali. Não deixa de ser. Eu ganhei ele, ela me deu um boneco. Já era da Gulliver na época? Sim, eles são da Gulliver. Sempre foi da Gulliver, né? O que a Gulliver fez foi assim, utilizar moldes de outras empresas para criar essa linha, né? Mas sempre foi o SOS Comandos é da Gulliver, não é de outra empresa. A marca é deles, né? Então, assim, foi bem legal. Fiquei até contente, né, com o relançamento, que dá até para ver aqui.
as caixinhas aqui em cima. O bom desse teu relato aí, desse seu testemunho aí, né? Ainda bem que teve um revés, né? Que alguém chegou para interceder por você. Esse pessoal que fundamentaliza que os anos 80 que era bom, né? Que era bom, não tinha nada ruim, era bom. O cara maltratar uma criança dentro de uma loja, dizer que a criança vai embora daqui miserável, você não pode comprar. É bom demais isso, né? Muito bom. Porque assim, eu não tava nem. Porque assim, se eu tivesse mal vestido, né? Não, eu tava arrumado, tava de tênis, arrumadinho, sabe? Minha mãe sempre fez a gente sair, quando saía pra rua, sempre sair arrumado. E eu passei em frente à loja, peguei, fui olhar e perguntei, mas perguntei assim numa boa, sabe? Na inocência, né? Pra saber o preço. Poxa, se o cara me falar, custa tanto, eu ia chegar em casa. Olha a falta de pensamento do vendedor. Poxa, se eu falar para o menino o preço, ele vai chegar em casa, ele vai falar para a mãe, vai ficar alugando a mãe dele, o pai dele, para vir comprar, né? Não, o cara foi logo escroto, assim, pegou e falou, não, você não tem dinheiro para comprar, não, sai fora, sai da loja. É porque tanto eu quanto você, salvo uma pequenina diferença de idade, a gente é de uma época onde a gente que nasceu com cosplay de pobre, era isso, né? Pô, tá olhando o que aí? Vai comprar alguma coisa? Não parcelamos, tá? Só à vista. É desse jeito, né? A gente já tá escrito na cara, né? Olha, você pobre. Cosplay de pobre já vem pronto de fábrica, né? Então não tem jeito. Mas, cara, é muito legal saber disso. E eu achei que você tivesse tido alguma experiência com comandos de ação. Quer dizer, foi o inverso, né? Você com Transformers, eu com comandos de ação. Mas também foi só isso que eu tive, assim. O resto eu brincava juntava com um colega da onde a gente morava. Tinha um colega lá que, cara, aquele ali, o moleque era abastado, o autor do José, ele era filho de uma família portuguesa. Caraca, ele sempre aparecia com um comando de ação novo lá. E o primeiro que eu vi, assim, na minha frente, assim, ter a ideia de que é comandos em ação boneco, porque eu só conhecia o Falcon, que era aquele boneco enorme, né, grandão. Aí ele me vem com aquele rádio alerta e o frente de batalha. Na hora que eu bati o olho naquilo, o mundo, sabe, os planetas se alinharam assim, o cometa de Halley passou. Pra quem que eu vendo a minha alma para poder ter isso? E aí mesmo eu só via de amigos que tinham, né? A moto, né? A moto foi assim também, a moto de ataque, né? Moto metralha. Agora é isso. Ele também tinha, eu falei, caraca, meu Deus, cara, tem uma moto, mano, que maneiro. E pra gente que era criança, aquela escala era boa, né? Pra gente não era pequeno como hoje, na época era grande. Eu tinha um amigo que era igual esse seu aí, toda vez ele aparecia com um novo, e o que eu mais gostava, assim, a primeira vez que eu vi foi o Barbecue. Cara, maneiro. Quando eu vi o Barbecue, assim, naquele traje laranja... Já era esse nome? Eu não lembro o nome dele. O Juca, só quem sabe disso é o Juca. Só o Juca tem autoridade pra saber disso, a gente não sabe. Falar nisso, fala pro Juca deixar aqui nos comentários o nome dele. Vai deixar com certeza. Ele vai botar assim, uma correção. Bicho, o cara vai vir corrigir. Tudo que nós falamos aqui vai vir corrigir. Não sabe o que é um supressor, né? Mas sabe o que é o nome do barbecue. Então, assim, aí eu vi ele, fiquei doido. Falei, nossa, cara, que boneco legal. Eu achei até mais legal que o Snake Eyes. Eu achava o Snake Eyes legal, mas a hora que eu vi ele... Mas peraí, não existia Snake Eyes. Era Soldado Invasor, meu irmão. Tu não vem profanar aqui o negócio. Alto lá que eu corto esse programa aqui agora, acaba com essa merda aqui agora. Foda-se. Pra gente ele era o vilão, né? A gente não sabia que era Soldado Cobra, era o Soldado Invasor que era o vilão pra mim. Eu pensei que era isso. E eu achava mó barato que ele vinha com uma merendeirazinha assim, né, cara? Ele tinha uma bolsinha de alça assim. Eu falei, caraca, que maneiro. E aquela Uzi, tinha uma Uzi, né? Eu acho que não tinha nem a espada, né? Esse Soldado Invasor da Estrela não vinha com a espadinha. Era só a Uzi e a bolsinha. Pois é. Era só isso. A gente vai acendendo aqui a memória e vai voltando naquela cartela, assim, né? Eu lembro que, para mim, o lugar mais comum onde eu vi esses brinquedos era nas lojas americanas. Então, na onde eu morava, a gente tinha... Era Eletro Rádio Brasília, que é a loja que o cara foi mal comigo, o vendedor. Só tinha nessa loja. Pô, muito... Aí era assim a Eletro Rádio Brasília tinha os G.I. Joe. Na Tabacaria Jardim tinha os Transformers. Aí a principal, você tinha a linha Secret Wars a Guerras Secretas da Gulliver, né? Uhum. E aqueles, cara, que era tipo era um robô, assim, que era um tanque de guerra do futuro, que você friccionava ele andava, depois ele fazia assim, plá, ele destracava, ele tinha uma flexibilidade nas pernas, né? Tipo um ginasta, assim, e o objetivo era ele cair em pé, assim, né? Ele virava e caía em pé.
Tinha um monte de Sim. colega que tinha aquilo, cara. Eu nunca tive, né? Mas era isso. Tinha também, lembra que tinha uns monstrinhos, que era como se fosse um Godzilla bem pequenininho, que quando você arrastava ele assim no chão, ele tinha uma rodinha, que na verdade tinha uma pedrinha de isqueiro dentro e ele ficava fazendo fasquinha. Pois é, esses brinquedinhos importados. Você sempre tinha um coleguinha que a tia, a madrinha viajou para Miami, aí quando voltava trazia essas tranqueiras, né? Miami, mais conhecido como a pontinha da Paraguai, amizade aqui do lado. Ciudad del Este. Acho que na década de 80, ali, bem no, antes de 86, ainda era quem podia pegar um Varigzinho, a Varig Cruzeiro, lembra? E pegar um Miamizinho. O negócio de Paraguai, eu começo a ter noção disso ali a partir de 88, 89. Tinha até uma tia minha que ela voltava com aqueles carrinhos de ferro, cara. Esses que hoje a gente vê Maisto. Ela vinha com uma bandeja cheia. Meu irmão, eu convulsionava, cara. Mãe, eu quero. Eu tinha aquilo lá, eu tinha uma coleção daquilo lá. Putz, cara, tinha uns carros esportivos. Como a gente, quando é criança, né? Por isso que hoje a gente estranha. Por exemplo, a gente vai ver filme, a gente viu o Mulan. Aí daqui a pouco aparece só pra VHS, Mulan 2. A gente não entende, né? Pô, porcaria, eu vou ver isso não. Tá se vendo que isso aí é uma produção muito mais barata, genérica, é uma imitação barata do próprio filme. Mas, cara, criança não faz essa distinção. Eles lançam, porque quando a gente é criança, a gente não quer saber. Não tem essa de se é comandos em ação, SOS comandos, se é Glaslit. A gente só queria brincar, maluco. A gente botava o boneco do Bozo pra ser o vilão do Comandos em Ação, se fosse possível. Sabe o que eu me divertia mais? Os bonecos. Mas o que eu me divertia mais era aqueles soldadinhos de plástico. O Army Man? Não, aqueles soldadinhos, isso, tipo os do Toy Story. Que vinha com aquela plataforminha embaixo, né? Que já... Isso, Pois é. Tinha um bar em frente à igreja perto de casa, e eu adorava ir lá e com os trocados, e o cara sempre tinha exposto assim dentro, ó, tinha os doces, aí tinha um lado, tinha os soldadinhos. Uhum. Vixe, eu juntava moedinha para ela comprar. Tinha o Forte Apache também, que tinha a versão para o Mauricinho, que era todo pintadinho, direitinho, os bonequinhos individual. Aqueles bonecos da DC Comics também, que tinha o Super-Homem assim, né? O Aquaman, o Príncipe Namor da Marvel, você misturava, não tinha Marvel e DC, era tudo a mesma coisa, mas tinha sempre a versão da gente, né? Que era a versão com uma cor só, né? Assim. Sim, sim. Agora, a lançar isso aí, agora, ano retrasado, teve uma febre, todo mundo fazendo review daquilo, né? Mó barato. Então, são só os da DC, não saiu os da Marvel. Mas, assim, teve muita gente que comprou para revender, né? Os legais. Mas que nem eu fui esses tempos, acho que foi mês passado, eu fui na Americanas aqui e ainda tem. E não é caro, acho que era uma coisa de 15, 18 reais. Eu fico lembrando aqui, cara, o Batman ele vinha assim, né? Tinha uma mão assim, dando um abraço em alguém, um abraço de deputado, né? Agora, um brinquedo que eu curti pra caramba, cara. Isso também não era meu, cara. Eu tinha um colega que ele tinha esse brinquedo, mas ele mesmo não dava a mínima. Eu pedi pra ele descer com o boneco, os brinquedos pra eu brincar. Eram umas naves espaciais que a cabine frontal, ela se destacava da nave maior. A nave maior, ela era meio prateada, assim, sempre muito bonita. E a cabine do piloto, você anexava ela e quando você queria, você apertava o botãozinho, ela... Sim. Era da Gulliver também isso, né? Cara, eu achava aquilo lindo. Eu brincava horas sozinho com aquilo, cara. Horas. Eu tive uma. Eu não entendi o que ele falou. Eu lembro de brincar. Eu lembro de uma vez, eu morava em Matão. E eu lembro de pegar, fui com minha mãe onde meu pai estava trabalhando, e eu ficava brincando, assim, passando pelas paredes, entrando pelos cômodos, sabe? Nossa, era uma diversão aquilo lá. Pois é, cara. Eu achava lindo aquelas naves, muito bem feitas na época. Né? Não, e hoje em dia, eu já vi gente vendendo por mais de R$1.000 o setzinho com elas. Hoje em dia não tem jeito, né? Quem manteve esses itens até hoje, quanto melhor o estado, mais valor de venda você tem, né? Vinha junto sempre uma ideia de piloto, assim, um bonequinho que não entrava na nave, não é isso? Não, era só para ter o personagem fora da nave. Pois é, eu vou lembrando aqui aos poucos, assim, e tenho mais ou menos uma ideia dessa coisa. Mas, cara, como era gostoso, ficava sozinho no quarto, cara, brincando com aquilo, misturava brinquedo. Era uma época que, assim, quando o boneco tinha 5 pontos de articulação, você já comemorava, né? É por isso que o Comandos em Ação fez tanto sucesso na minha cabeça, porque foi a primeira ideia de boneco muito bem articulado que eu tive. Isso aqui esquece, né? Tá falando da Elite. Então, ele já tinha 7 já. Ele tinha os cotovelos e os joelhos, né? Aí depois eu lembro que modernizou depois, quando eu vi o médico,
Ele foi o primeiro que eu vi, não sei se é o primeiro lançado, que fazia assim, ó, que rodava essa... Ele tinha essa órbita aqui. É. Aí você falou que a partir das conversas com o próprio Juarez ali, brincando, de colecionar, você fez o canal. E, pô, a gente sabe muito bem que todo mundo que entra com essa ideia de mostrar os brinquedinhos ali no YouTube sempre pensa, pô, legal, vai passar de 1.000 inscritos, vai fazer uma monetização aí, vou até poder ganhar um merrezinho e tal. A gente viu que pra gente isso não funcionou mesmo, a gente não tem o physique do Hull para ser o atrativo de uma camada jovem que consome esse tipo de coisa, beleza, vida que segue e tal, o que te incentiva a manter isso funcionando, né? E mesmo sabendo que o algoritmo tá nem aí pra gente, tanto que eu fui saber que você continua fazendo vídeo porque agora, pouco antes da gente estar conversando aqui, o famigerado do Alex, daquele canalzinho lá, como é que chama aquele canal? Master Toys, segundo o Pernizila, é o Master Toys. Mixer Toys. E falou, pô, vocês quiserem assistir um vídeo completo sobre isso aqui, vai lá no Thiago Mialik, do Estúdio Planeta Alternativo. Da onde veio a ideia do nome Estúdio Planeta Alternativo? Vai lá na época quando eu fazia curso de desenho, lá em 2000. A gente tinha participado, estava num curso de desenho e a gente começou a conhecer o que era fanzine, né? E fanzine, para quem não sabe, são revistas que você faz de xerox, né? Então você pode fazer o tema que você quiser, se quiser falar de cinema, de música, de poesia. Aí você monta essas revistinhas. E a gente resolveu montar a de história em quadrinho das histórias que a gente desenhava no curso, né? Eu tinha amigos que faziam roteiro e a gente ia aprendendo a fazer o desenho e fazer as histórias. Aí nós criamos um fanzine chamado Planeta Alternativo Fanzine, né? Aí com o bem tempo, coisa de maconheiro mesmo, né? Bem coisa de maconheiro. Maconheiro tem muito essa coisa de alternativa, né? Mas entorpecente, né? Muito ácido. Porque o intuito era o quê? É droga. Era pegar o material de todo mundo, né? Então, independente do material que a pessoa fizesse, o desenho fizesse, ou o tipo de desenho, a gente jogava nessa revistinha aí. E foi durando enquanto a gente estava no curso de desenho. Aí, com o tempo, eu tentei manter ele publicando, né? Eu sempre aparecia no curso de desenho, pegava o desenho de alguns alunos e ia montando. Aí uns colegas meus criaram um blog. Assim, eles iam falar de coisa de informática, aí me chamaram para falar, como você sabe um pouco de quadrinhos, alguma coisa de filmes, faz umas resenhas de filme, de cinema, né, alguma coisa assim, e aí vai jogando no blog que era para ele ficar ter matéria a semana inteira, né? E não era nem pensando, vamos fazer isso daqui que a gente... Porque os caras queriam estar publicando, só queria que o blog tivesse movimentação, né? Porque às vezes a pessoa vai por alguma coisa e se interessa por outra matéria também, então vai sempre tendo visualização. Aí eu comecei a fazer, mas aí tinha um dos caras que começou, uma vez eu coloquei uma matéria, a hora que a matéria entrou no ar, eu fui olhar, ele tinha editado a minha matéria inteirinha. Eu falei, não, foi sacanagem, né? Não me falou nada, não perguntou, né? Podia ter perguntado, falou, posso mexer na tua matéria, fazer umas correções aqui, algo que eu achei mais interessante. Não, o cara pegou e meteu o pé lá, fez. Eu falei, não, é sacanagem. Eu falei, você quer saber? Eu não vou mais participar, vou fazer Bem-vindo ao mundo do jornalismo, né? Pois é, né? Aí eu peguei e montei o meu. Aí eu montei Planeta Alternativo Magazine, né? Que é para ser uma revista, só que é um formato online. E eu comecei a fazer tudo que eu escrevia lá, peguei minhas matérias, joguei tudo nesse meu blog e comecei a escrever lá. Maneiro. Aí foi passando o tempo, aí eu criei o canal no YouTube, né? E eu falei, poxa, qual que é o nome que eu vou pôr nesse canal? Eu falei, eu vou tentar manter, né, uma ligação para ter o mesmo nome, ser a mesma coisa, para vir desde a época do fanzine até a parte mais digital. Aí, como não dava para fazer como um magazine, né? Porque você está fazendo vídeo, né? Então eu passei a chamar Estúdio Planeta Alternativo, porque o estúdio é um local para você fazer gravação, fazer edição, criar as coisas, né? Uhum. Então aí eu tirei o magazine e acrescentei o estúdio na frente, então ficou Estúdio Planeta Alternativo. E legal que você mantém uma estética, né? Uma estética bem informal dentro do formato dos teus vídeos. Você vai contra a maré, né? O pessoal vai sempre em busca de uma estética, onde toda a produção vai ficando cada vez mais televisiva, quase que profissional, né? Até porque os equipamentos hoje já ajudam muito isso, mas você mantém aquela estética que se eu pudesse chamar assim,
A coisa é quase meio Zé do Caixão, né? É aquela coisa bem filme B. E acaba indo muito de acordo com o próprio nome que você botou. Se é alternativo, não tem que ser comum, né? Né? Justamente, né? O intuito de chamar alternativo é ele não ter um padrão, né? Eu procuro fazer algo assim, me deu vontade, eu vou fazer desse jeito, aí eu procuro fazer desse jeito, né? E também a ideia é passar para quem está assistindo que ele também pode fazer. Ele não precisa ter uma câmera ultra mega 4K que pega iluminação, que sabe, ter uma iluminação gigante, ter uma caixa de luz para fazer. Não, a pessoa que está ali acompanhando, vendo meus vídeos, as visões, ele pode ver que ele fala, poxa, eu também posso fazer. Como é que era que o cara falava? Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, né? No nosso caso, é sem nada na cabeça e um celular bem ruim na mão. Pois é. É a ideia, sabe? É a ideia da pessoa fazer no simples, sabe? E assim, e ficar em aberto, a pessoa expor a opinião dela, não fazer aquela coisinha quadradinha, falar, não, eu tenho que falar só assim para agradar todo mundo. Não, eu falo isso, boneco feio, é que nem eu já falei. Se um dia uma empresa for me patrocinar, eu acho que eu vou durar um mês de patrocínio. Isso tudo? Porque assim, um mês que eu falo assim, vai mandar um mês, no mês seguinte eles não mandam mais, sabe? Pois é. Eu falo, cara, se o boneco é feio, se o negócio tá mal feito, eu falo mesmo, sabe? Não esquenta a cabeça de, vou falar, ó, tá bonitinho assim. Não, o negócio tá feio, ó, a qualidade é ruim, não é legal, fica torto, com o tempo entorta, né? Que nem muita gente fica assim, faz muito vídeo falando ó, bajulando as empresas, sabe? Aí eu vi o vídeo que você fez mostrando, falou, ó, os bonecos aqui da Hasbro, tudo torto, né? Perna torta. Então, assim, você tem que mostrar e falar e ser verdadeiro nessas coisas. É o que eu acho interessante, sabe? É o que me cativa, às vezes, assistir algumas revisões. Que nem o próprio os bonecos da Joy Toy. Eu tava vendo, tem um cara, um americano, que ele só coleciona isso. E ele fala, né, bastante. E ele fala, olha, às vezes vem com defeito. Ele não fala que tudo é ótimo. Ele mostra quando tem defeito, ele mostra quando o negócio não tá legal. Sabe, ele fala, ó, isso aqui eles poderiam ter mudado isso aqui. E é interessante isso, né? É você mostrar para a pessoa, falar, olha, é legal, é bonito, mas ele tem seus defeitos também, viu? Não é 100%. E é o intuito que eu tento passar no canal, né? Eu tento trazer isso, né? De uma forma como era que nem nos fanzines, que é uma forma de improviso, né? Claro, uma forma sem ter uma... É porque assim, né? A gente sabe, a gente tem ciência de que esse é o preço da nossa liberdade. O preço da nossa liberdade em falar o que a gente é a não visibilidade. A gente tem uma visibilidade sempre muito menor das pessoas que seguem a estética que favorecem a venda desse produto para aquela empresa. A gente tem noção disso, isso não é nenhum recalque, é tranquilo. A gente sabe da importância da pessoa que traz informação. Por isso que a gente admira muito caras deploráveis como o Juca. Ele traz informação. A pessoa que... Se qualquer cara fala assim, nunca vi G.I. Joe na minha vida, e vê aquele canal horroroso, ela vai aprender o que é G.I. Joe. Vai falar, caramba, cara, eu quero ter esse boneco aí. Olha o que esse cara trouxe, esses bonequinhos têm até história. Pô, aquele policial. Você tem várias estéticas de bonecos, né? De bonecos que são personagens muito... como é que diz? São alegorias, né? Tem muito personagem na linha de Joe que é uma mera alegoria, né? Tem jogador de basquete que vai pra guerra, sabe? Você olha assim e fala, que maluquice. Não, é uma estética, a estética Joe, né? Beleza. E o Juca, como ele faz questão de completar toda a linha de Joe Classified, ele é o cara mais indicado no Brasil para você poder ter esse apanhado todo ali, né? Então eu acho legal isso. E a gente escolheu, forçadamente, claro, a seguir uma estética, a gente fala assim, não, cara, é melhor o seguinte, a gente não vai ter mesmo, vamos ficar por aqui, nesse lado alternativo mesmo, e a gente, quando gostar muito de alguma coisa, e expõe da nossa maneira, do nosso jeito. Pô, eu sinto uma falta, assim, na época, que era eu, você e o Juarez fazendo aquelas lives, lembra das lives? Era engraçado demais, cara, porque eram 3 caras velhos, decrépito, tudo despencando, caindo aos pedaços, e falando do nada de umas coisas. Eu tenho tudo se guardar, depois eu vou dar uma busca ali para dar uma revisitada, que era engraçado sempre assim, né? Quando a gente estava embalando no assunto, lembra? Quando a gente estava tipo, cara, tá ficando legal o papo aqui, o Juarez. Bom, beleza, acabou, chega. Tchau, pessoal, valeu. Lembra? Ele determinava ali um espaço, né, de tempo e acabava com a live na hora. Assim, vou lá regar as plantas, já deu hora de dormir.
Exatamente, não tinha conversa. Era ele determinava que a live acabou e acabou, bicho. Não tinha essa. E falava uns desaforos lá. Mas o que eu penso assim, que tipo, às vezes eu prefiro ter Uhum. 5 comentários no vídeo de pessoas que eu sei que assistiram e estão ali falando a respeito, do que ter 3.000 comentários e a pessoa tá, vídeo top, vídeo legal, joinha, sabe? Legal. Porque aí você sabe que a pessoa só foi ali, comentou para você e cagou do que você fez, sabe? E é uma realidade atual que nem tá rolando muito, né? Mesmo as pessoas que têm um volume de visualização razoável para bom, as pessoas já não estão nem comentando muito, né? A coisa tá entrando tá mudando um pouco esse perfil, né? O negócio agora é meio que short, né? Vídeo pequeno, vídeo curto, e esse investimento de energia que a gente dá para produzir essa brincadeirinha, isso que eu chamo de registro, a gente realmente fica repensando se vale a pena seguir fazendo da maneira que é. O ideal é estar sempre alterando, mudando ali, mas como eu me chama a atenção no conteúdo que você produz, é justamente isso. Você pega todas as coisas que estão fora do senso comum. São itens que não estão aí encabeçando o mainstream das coleções e itens mais antigos, principalmente de Transformers. Eu acho que a gente conseguir, você no caso do teu canal, conseguir valorizando isso, desenterrar teus brinquedos aí que estão aí nas suas caixas aí, eu acho que é muito mais favorável para você, entendeu? Pro teu canal, pro teu conteúdo, de entender que esses 3 caras aí que você falou, esses 5 comentários, eles querem isso, bicho. Eu fiquei besta, cara, de sentar e ver aquele transforme super estranho, que a cabine do avião vira ao contrário, assim, como se fosse uma tampa mesmo. Eu achei fantástico. Eu tenho certeza, não vou ser hipócrita, que se há 3 anos eu vejo aquele vídeo, eu ia falar, Brex fez isso mesmo. Mas não sei, cara. Fui ver agora e achei do cacete. Deu vontade até de ter um. Eu sei que eu não vou conseguir, não é possível, mas pra você ver, né? O filme que você viu quando você tinha 10 anos, quando você vê hoje é outro filme. Existe tudo vai alterando ali, você vai modificando a maneira de assistir as coisas, a obra, você enxerga a obra de forma diferente nos períodos da tua vida, né? Você pega nossos canais quando a gente começou, eu comecei em 2019, 2019, em 21 de novembro de 2019 a fazer vídeo. Cara, aí quando eu comecei a pegar mais intimidade para falar ali com a câmera e tal, cara, você sempre volta e fala, pô, hoje eu não falaria desse jeito, tá? Porque é uma apresentação, uma lua de mel ali, né? Com a ideia de produzir vídeo. É o momento que você está vivendo, né? Uhum. É aquela hora ali, você fala, não, eu quero fazer desse jeito. Aí a hora que quando você vai revisitar, você fala, nossa, quanta besteira eu falava. Mas sabe o que eu acho legal também? Me veio agora a lembrança aqui. A gente, do nosso jeito, a gente soube tirar proveito de cada momento. Lembra das gincanas do Dinastia Transformers que a gente participou? Cara, 90% estava ali para ter uma visibilidade porque estava no canal do Fábio. Cara, a gente só estava ali para se divertir, irmão, na boa. Tava ali para zoar, mano. Tava ali para zoar e acabou que a gente tirou uma colocação até boa nas brincadeiras. Que pena que acabou. Que ele falou, ele viu que não estava dando visualização pro canal dele, não estava tendo uma aderência, né? O pessoal não tava retendo o vídeo. Ele falou, melhor parar, mas tava divertido, cara. O Juarez maltratando lá os caras da NC lá, esculhambando. Entendeu? Era maneiro, né? A gente cara, eu me sinto muito privilegiado de estar sozinho aqui, isolado de praticamente todo mundo e conseguir fazer parte disso desse meu jeito, assim, cara, entendeu? Você tá aí agora, você vive. Eu lembro que você estava em São Paulo quando eu te conheci, mas agora, nos últimos anos, você passou a viver no Ceará. Quando que a gente ia se conhecer eu estando no Rio, bicho? Sei lá, acho que ia ser muito menos provável, porque eu ia estar muito mais no universo do videogame, que durante 20 e tantos anos foi o universo que eu vivi. Seria muito mais provável de eu fazer algum canal voltado para videogame retrô. Sim, com certeza. E mais ainda, você não estaria nem colecionando os bonecos da Jada. Rapaz, aí será? Aí fica difícil né? Fica difícil, né? Porque, ó, eu vou te dar um exemplo. Os bonecos aqui chegaram a média de 300 a 350. Pois é, mas 350 para vocês aí, você não compra nenhuma sacolinha de mercado, né? 350 pode ser uma cifra para mim grande, porque eu vou pensar em $350, que é dinheiro para dedéu. Você compra uma tremenda bicicleta de atleta aqui com esse dinheiro. Mas o que é 350 no Brasil? Sei lá, é esquisito, né? É igual no Japão. No Japão tudo é 18 mil ienes, 80 mil,
mas não é um valor alto, Não né? é, não é. Porque quando eu pego matérias, às vezes tem lá escrito, tem lá passando o valor em ienes, tipo assim, 18 mil ienes. Quanto custa em dólares? Ah, $40. Pois é, você vê que não é um valor. Mesmo no Japão, isso não é muito dinheiro. É um valor parecido com a percepção de dólar. É que o Japão gosta de trabalhar com muito zero, né? Eles gostam de muita casa decimal. Eles têm mania de superlativo, né? Deve ser para compensar alguma coisa. Polêmica. Não vamos entrar nesses detalhes assim. Pois é, pois é. Mas aí, cara, então você vai seguir com as tuas rotinas mesmo, que eu tô vendo que a tua coleção tá bem mais arrumadinha, tem umas caixas aí de arrumadinha. A ideia é continuar fazendo aquele conteúdo mesmo? Você segue firme, direitinho? Tá bem? Tá para fazer? Então, assim, como eu saí de férias em dezembro e janeiro, eu fui visitar meus pais, então Uhum. eu parei um pouquinho de Transformers, porque é uma revisão com pesquisa, tem que fazer direitinho, né, Sim. pegar uns detalhes, pegar imagens e tal, mas agora começando abril, eu vou voltar a trazer, né, porque tem bastante coisa ainda da linha, e eu vou seguir o esquema, é uma revisão na semana e o vídeo de notícias no sábado, né, então vou mantendo isso, porque eu já fiz daquela loucura de fazer 3, 4 vídeos na semana, fazer short e tal, e o YouTube tá nem aí para mim. Nossa, eu demorei muito tempo para passar dos 1.000 inscritos, porque o YouTube ele tira inscritos, eu não sei por quê. Teve um dia, eu passei de 1.000 inscritos, eu cheguei a 1.032. No outro dia eu fui ver, eu tinha 1.000. Bota mais cachorro. Assim, do nada. Eu acho que é administrado por alguém que é sogra de alguém, cara. A pessoa chega lá revoltada, esse desgraçado não trabalha, tá enganando minha filha. Peraí, deixa eu derrubar o canal de alguém aqui, que hoje eu tô da pá virada, né? Eu fiquei bobo eu falei, caramba, eu já vi sair assim, tipo, arrancar 6, arrancar 5, 7, mas 32 de uma vez, eu falei, não. Você quer saber? Vou manter os 2 vídeos, vou falar da minha coleção. Vou fazer que nem o Marcelo mesmo falou. Vamos fazer registro da coleção. Um dia alguém vai. É um diário de bordo. Que não é É, diário, né? Que a gente não faz todo dia, né? Diário é coisa que você faz todo dia. Mas é o formato, né? É um registro que a gente vai marcando. Deu vontade, vamos lá, vamos fazer. Porque essas plataformas de rede social, que as pessoas interagem, o próprio YouTube, que a gente fala muito, é onde está sendo, inclusive, publicado esse vídeo, ele nos apresentou uma nova forma de verdade. Porque você tem que confiar em tudo que é mostrado. Às vezes você tem que confiar que aquele número de inscritos que você tem é real, que o número de visualizações que você tem é real. Você vai dialogar com quem? Você vai. Alô, YouTube? Meus vídeos estão com muito pouco view. Não tem, né? Você não tem essa abertura. Você tem. Nós estamos numa distância muito grande de quem, de fato, de que tipo de ser que administra isso, esse grupo. Então, é o seguinte, cavalgar com o que a gente tem, né? Monta aí no cavalo e vamos embora, né? Vamos trotando. Mas, cara, a gente consegue colocar esse material nosso, a gente não paga aluguel de servidor, não paga nada, ninguém cobra nada da gente, pelo menos por enquanto. Espero não estar dando nenhuma ideia errada aqui para a plataforma. Não leve isso em consideração. Mas será que não vai chegar uma hora que vai ter que pagar? Marcelo, a partir de dia 15 de 2027, agora todos os conteúdos serão cobrados uma taxa anual, existe plano premium, tem o plano miserável, sabe? Você só pode publicar um vídeo por ano, sei lá, sabe? Porque, cara, a gente deixa aí um monte de balela nossa aí, essas porcaria toda, e ninguém cobra por esse espaço que a gente está usando. Isso é muito curioso. Tudo bem, a gente sabe que tem centenas de milhões de anunciantes, companhias bilionárias, né, movimentando dinheiro dentro da plataforma. Você vê aí concessionárias de automóvel. Imagina, para cada país tem uma propaganda gerando ali de renda pra caramba, a gente sabe disso. Mas é curioso esse tipo de valor não chegar na gente. Tá chegando aos pouquinhos, né? Grupo de membros, não sei o que, especial, conteúdo exclusivo. Daqui a pouco, irmão, vai ser diferente. Vai chegar uma hora que a plataforma está sempre se modificando. Mas eu acho legal. A gente ainda está de um jeito que a gente pode colocar qualquer porcaria aí, salvo coisas inadequadas que vão ser cortadas, certo? Sim. Você tem que manter a boa vizinhança, né? Manter o decoro, né? Não quebre o decoro. Mas que nem você estava falando que a gente não tem uma linha de contato, realmente, você não tem um chat para você poder conversar. Você pega o exemplo que aconteceu com os meninos daquele canal lá, como é que chama? Deixa esse assunto para lá. Eu já consertei tudo, devolvi o canal deles. Deixa. Então, assim, você vê, os caras não tinham como entrar em contato, aí conseguiu um e-mail lá, conseguiu entrar em contato e tal, mas você vê, é muito restrito, né?
Ainda bem que eles não ficaram muito metidos, não, para se achar muito importante, né? Que você tem um canal hackeado, te eleva uma certa importância. Porra, meu canal foi hackeado. Eu fico imaginando quão titica, quão bosta pode ser um hacker, cara, para ter ideia de chegar num canal bosta daquele, canal titica. Deixa eu hackear esses trouxas aqui. Fazer os caras, sei lá, tentar se afogar numa piscina, tentar tomar um remédio para dormir de raiva, né? Acabar com a... sei lá. Baxter Toys, irmão. Vai, sei lá, vai hackear um dia com HDM, pô. Vai hackear Baxter Toys. Tenha paciência. Né? Esse tipo de hack não tem meu respeito. Eu não tenho nem medo de um cara desse. Quer apagar meu canal? Pode apagar, que eu tô nem aí, irmão. Se tu apaga Baxter Toys, apaga qualquer porcaria. Pelo amor de Deus. O cara é muito fracassado. Diante dos outros hackers, ele é um nada. O cara, olha, todo mundo vai zoar um cara desse. Quem é tu, cara? Tu hackeou o Baxter Toys, o canal que não tem importância nenhuma. Você já pensou ele chegando na reunião de final de ano, ó? Hackeei a Baxter. Quem? Quem? Que isso? Minha filha de 6 anos desistiu de hackear esse canal, ficou com pena dos caras. Botou R$50 na live deles lá. Deu um superchat pra ele. É muito bom. Pois é, cara, vendo? Essa coisa, né? Eu acho maneiro. Essa atmosfera que a gente conseguiu, né? De, sei lá, eu acho favorável demais, cara. Pra mim, é o maior tesouro que eu consegui até hoje foi isso. Poder estar aqui conversando com um cara do teu calibre, ter conhecido pessoas que eu conheci ao longo desse tempo. Por isso que eu não canso, cara. Eu não desisto. Eu vou alterando, vou mudando. Mas olha aí o quanto que a gente... Tem gente que fala, né? Quem não... Tem aquele ditado pronto lá, se alguém está querendo te dar alguma sugestão é porque essa pessoa não construiu nada. Tá errado, ele construiu muita coisa. Só que é o seguinte, cada um sabe da sua obra. A obra que eu tenho é uma obra que eu considero muito boa para mim e para meus colegas. A diferença é você estar aberto a escutar a sugestão e aproveitar ela se você acha interessante. Porque você não precisa falar, o cara tá me dando uma sugestão. Quem é o cara? Quem é que dá sugestão? Não é isso, cara. Você tem que sempre manter a sua humildade e falar, peraí, vamos ver o que ele tem a falar, porque às vezes a pessoa que está de fora tem uma visão melhor de você que está aqui dentro. Você às vezes está fechado, está focado naquilo, mas a pessoa fala, se você corrigir aqui, pode ser que melhore aqui. Aí você puxa, realmente. Então, assim, você tem que estar sempre aberto a estar ouvindo as opiniões. Me ajudou muito ouvir mais do que só falar, assim. E tá aí, o resultado é esse. Olha aí, estamos aqui batendo um tremendo papo. Vai ser um prazer para mim publicar isso no meu canal. É um dos registros mais importantes, cara. Cara, como é que o pessoal te encontra aí na internet, o pessoal que segue aqui, que ainda não conhece o Estúdio Planeta Alternativo? E eu garanto, cara, vocês vão gostar do conteúdo se vocês gostam de Transforme raiz, tá? Transformes aí que vocês nunca vão ver mais em loja nenhuma. O Thiago ainda tem lá. Fala aí pra ele, Thiago, como é que encontra você lá no YouTube? Tem o meu canal, né, o Estúdio Planeta Alternativo. Ele tá, eu não sei por que o YouTube colocou para ele ficar como @MrMialik. Não entendi até hoje. É um nome mais místico, né? Dá mais respeito, né? Nossa, eu acho que pegou pela idade, né? Já tá velho, vamos colocar para um senhor Mialik. É para você não ser hackeado, né? Para te proteger. Verdade. Mas é só digitar lá, Estúdio Planeta Alternativo, vai aparecer lá. O mascote do canal é um astronauta, né? Então é facinho de eu localizar. Tem os perfis, né? No Instagram, o @, a abreviação, né? SPA Toys, que é onde eu publico, faço dioramas, faço umas piadas, umas chargezinhas da minha coleção e eu publico lá. E tem o YouTube, né? O @ também, Estúdio Planeta Alternativo, tudo abreviado, YouTube. Ele está um pouquinho parado, é o que eu uso mais para capturar as matérias. Mas teve uma época que eu estava escrevendo bastante nele. Maravilha, maravilha. E poder isso, incentivar o pessoal a não assim simplesmente, vai lá para ver o vídeo dele só porque é o Thiago. Não, cara. Vai lá que você vai se surpreender, você vai ver, sei lá, você que de repente é um pouco mais jovem, nem era nascido quando esses itens foram lançados, eu acho que vale a pena você entender da onde veio a ideia do Transformer novinho, mais bonitinho que você tem hoje. Você vai saber da onde nasceu isso, aqueles moldes bem primitivos mesmo, aquela injeção de plástico gigantesca, né? Justamente, que nem esse aqui, eu Olha estou em Classic. O que a gente tem... Então, hoje em dia, a Hasbro tem uma linha nova que ela foi praticamente baseada nessa. Ela tem muitas partes que você olha assim e fala, nossa, lembra bastante Classics, e é uma linha mais nova. Não, com certeza, cara. Essa parte de quem está realmente buscando mais informação, não ficar se limitando à inteligência artificial para saber o que é a coisa. Vai escutar de alguém, pelo menos, para você ter a impressão
que aquela pessoa tem. Às vezes sempre vai ter uma informação que você não sabe, entendeu? Eu acho sensacional. Thiago, queria muito, cara, te agradecer por esse papo, né? A gente ficou muito distante dessa coisa meio programa, né? Não teve nem uma abertura nem nada. Eu acho que é isso mesmo. Quem conhece Thiago Mialik e Marcelo juntos sabe que a gente sempre foi assim, espontâneo e sem performance. Não tem pauta, não tem nada. E é papo mesmo. Aqui foi bate-papo e é assim que vai ser sempre com os colegas que eu conheço já há muito tempo. Foi bom demais, cara. Eu espero que você tenha gostado também. E até uma próxima aí, até uma próxima gravação. Eu agradeço demais o bate-papo, foi muito legal. Eu adorei quando você fez o do Alex. Eu até espero você fazer as tiradas que você faz, porque foi muito legal, cara. Gostoso você vir aqui, você ter uma abertura para poder conversar com outras pessoas, mesmo assim, criar amizades com pessoas dentro desse mundo da internet, porque eu sempre falo, né, a internet é uma ferramenta incrível, mas você tem que saber usar. Você saber usar e utilizando ela, você ainda conseguir criar laços com pessoas que você nunca viu pessoalmente e que você nem sabe se um dia você vai ver, mas que com certeza quando você encontrar vai ser aquela coisa de chegar e dar aquele abraço de amigo, conversar e falar, poxa, então, lembra de tal dia, tal gravação que a gente fez? Então isso é legal, isso é gostoso e é algo que eu sei que a gente tem, assim, né, uma amizade bem legal, bem franca, né? Quando a gente tem que falar alguma coisa um para o outro, a gente pega e fala, não fica naquela coisa, não posso falar porque senão ele vai ficar triste. Não, a gente chega e fala, conversa, usa como eu posso falar, o nosso dialeto ali no WhatsApp, né? Que se um dia a gente morrer, o celular tem que ser queimado porque... Isso, rapaz, você calma! Nós estamos ferrados. Estamos ferrados, porque a fofoca come solta, a gente é muito escroto. Pois é. Sensacional, Thiago. Valeu demais mesmo, cara. Demais, agradecer o pessoal que sempre acompanha, né, os canais, né, tanto o seu quanto o meu, que estão sempre lá participando, sempre interagindo. É o que eu gosto de falar nos finais dos meus vídeos, é assim, se você gostou do conteúdo, né, então se inscreve, participa do canal, comenta, sabe? Eu adoro responder comentários. Pode ser que às vezes aparecem uns comentários lá que não tem noção nenhuma, mas eu vou lá e comento, respondo. Então, assim, e tem o pessoal que sempre acompanha, sempre vem, tá com uma ideia, complementa o vídeo, eu gosto disso também, que a pessoa pega e complemente o vídeo, porque eu não sou o dono da verdade, né? Muita coisa, como eu falei, de Transformers, eu procuro pesquisar um pouco a respeito, a saber para chegar e passar informação legal, mas eu não sou dono da verdade, né? Que nem a gente, com certeza, o Juca vai vir aqui corrigir o que a gente falou de G.I. Joe. Então é isso, cara. Essa alegria, satisfação, e agradeço demais você ter me chamado para esse bate-papo. Cara, é muito bom, cara. Eu considero demais a nossa amizade. Valeu, cara. Valeu. Eu que agradeço. Bom, pessoal, vamos nessa aí. Um abraço. Valeu por ter ficado aí até agora. Né? Forte abraço aí. Até um próximo bate-papo, um próximo vídeo. Porque aqui a gente brinca em serviço. Valeu!